Fala jovens, meu nome é Adriano, falo do canal Comentarista de Alambrado e hoje o tema é a permanência de Jorge Jesus. Será que Jorge Jesus vai ficar no Flamengo após maio de 2020? E vamos falar sobre isso hoje, mas para falar sobre isso eu queria voltar ao ano de 2018, mais especificamente a data de 8 de janeiro de 2018, que foi quando o treinador Reinaldo Rueda se demitiu do Flamengo. O Flamengo ficou esperando durante um mês o treinador decidir se ia para a seleção chilena ou não. E o planejamento do Flamengo ficou todo abalado, porque até na época Renato Gaúcho estava no primeiro ano de contrato do Grêmio. Eu creio que se o Flamengo tivesse forçado a barra, teria conseguido trazer o treinador. E ficou aguardando o treinador Reinaldo Rueda, que em cima da hora, em janeiro, na hora da pré-temporada, ele se demitiu e assumiu a seleção chilena. E o Flamengo foi atrás de um treinador. Não conseguiu, ficou com Paulo César Carpegiani, que já tinha um cargo na direção do Flamengo. E meio que pegou um posto tampão ali, até o Flamengo achar outro treinador, e foi ficando. E todos sabem, o trabalho de Carpegiani não foi bom, os resultados foram muito fracos e o Flamengo apelou para Maurício Barbieri logo depois, que ficou boa parte do Campeonato Brasileiro daquele ano. Maurício Barbieri até começou um trabalho bem bacana, com bons resultados, mas o pós-Copa América dele não foi bom, não agradou e o Flamengo despencou na tabela. Logo após, no final do campeonato, para substituir Maurício Barbieri, veio Dorival Júnior. Dorival Júnior fez um trabalho legal, mas nada além disso, porque os objetivos do Flamengo, que era ser campeão brasileiro daquele ano, não foi atingido. E mais para frente nesse vídeo vocês entenderão por que eu falei sobre essa sinopse. Porque o caso é, 2019 foi um ano mágico para o Flamengo. Um ano que o Flamengo consegue conquistar dois dos maiores objetivos do clube nos últimos anos, que era o Campeonato Nacional, o Campeonato Brasileiro e a Taça Libertadores da América, que não vinha há 38 anos. E o Flamengo consegue conquistar isso ao final do ano com um belo trabalho desse treinador português. Mas vamos relembrar como esse treinador chegou ao Brasil. O treinador português chega, na verdade, ele teve convites de Atlético Mineiro e Vasco. Primeiramente, nem foi o Flamengo quem sondou primeiro o treinador Jorge Jesus. O Vasco não tinha condições, porque Jorge Jesus ele é um treinador vaidoso. Ele não queria topar qualquer trabalho. E o Atlético Mineiro talvez até agradasse, mas ele sabia que não teria como lutar por títulos do Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro não teria, já estava eliminado da Taça Libertadores da América. Então Jorge Jesus não via um futuro para ele num clube, ou no Atlético ou no Vasco. Ele mesmo falou essa semana numa entrevista à TV portuguesa que ele só via 2 ou 3 clubes no Brasil. E aconteceu que o Flamengo fez a sondagem e, após demitir Abel Braga, com um trabalho muito fraco para o elenco que tinha, o Flamengo contrata Jorge Jesus. Só que o que acontece? O Flamengo faz um contrato de um ano, no meados de maio, junho. O que não é habitual no Brasil não é a questão do contrato de um ano, mas a questão de um contrato terminando no meio do ano seguinte. Porque na Europa isso é normal, lá o calendário é por temporada. Aqui não, o calendário é início de ano até o fim do ano. E eu até questionei com alguns conhecidos, amigos, falei, olha, não é legal esse tipo de contrato.
esse contrato chega no meio do ano que vem, esse treinador, se o Flamengo não quiser que ele vá, mas ele quiser ir embora, tudo pode acontecer. E teria ainda a cláusula que a partir de agora, de dezembro, ele pode se desligar do clube ou o clube também se desligar dele. E é o que vamos falar a partir de agora. Mas o Jorge Jesus é um treinador muito qualificado. Ele tinha confiança no trabalho dele. Então ele faz esse contrato de 1 ano, mas ele faz com o Flamengo porque ele começou a ver a estrutura que o Flamengo poderia oferecer, os jogadores que o Flamengo poderia oferecer, e com certeza quem trabalhou na contratação dele falou que poderia trazer peças que lhe agradassem, o que talvez não tenha feito o português fechar com outros clubes, porque nem todos os clubes hoje têm a saúde financeira que o Flamengo tem hoje. E culminou com esse ano maravilhoso. Os resultados no final da temporada foram maravilhosos, porque o Flamengo consegue ser campeão brasileiro com muita folga, com 4 rodadas de antecipação, campeão da Libertadores, com uma campanha muito boa após a chegada de Jorge Jesus. Acho que ele aprendeu naquele jogo contra o Emelec, lá em Guayaquil. Ele acho que sofreu aquela derrota, mas era um time viável do Flamengo virar no Maracanã. Acho que até ter ido para os pênaltis, o Flamengo sofreu muito. Não precisava ter sofrido, porque o Flamengo dominava aquele jogo. Mas para frentemente do treinador no clube, todos sabem. Hoje ele é ovacionado no Maracanã. É o famoso olê, 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 mister, mister. Só que 2020 chegou. 2020 chega, hoje são 5 de janeiro. O Flamengo se representa no final desse mês. Mas a pergunta que não quer calar: será que no meio do ano o mister, ou antes, o mister pode querer ir embora? Será que essa questão que ele está falando de 5 clubes que o seduzam é verdadeira ou não? Será que se um dos clubes que não seduzam ele o contatar para que ele volte, às vezes até um clube português, para ele estar perto dos seus familiares, do seu país, será que ele não vai se sentir seduzido? Porque voltamos a 2018. Eu penso também num cenário onde no meio de 2020 nós ficaremos esperando a resposta do treinador, e o treinador pode simplesmente em maio, com o trabalho em andamento, no meio do caminho, simplesmente se desligar do clube. Isso pode acontecer, mas quando está em contrato é mais complicado, porque ele tem o aval para fazer isso a qualquer momento. Então, o meu questionamento seria se não seria melhor para o Flamengo agora ele, antes do dia 23 ou 24 de janeiro, que é a data de apresentação do treinador e dos jogadores, do elenco que foi para Doha, no Catar, disputar o Mundial de Clubes, o Flamengo não dá um ultimato, mas o Flamengo definir a vida com Jorge Jesus. Se ele continua até o final do ano, até dezembro, ou se ele quer se desligar, ou se ele se desliga do clube. Por quê? O Flamengo já está em contratações. Creio que qualquer treinador, vamos colocar hipoteticamente que Jorge Jesus saia do Flamengo hoje e o Flamengo contrate um treinador. Qualquer treinador gostaria do elenco que está aí. Só dizem que o Abel que não queria, Gabigol nem De Arrascaeta, né? Mas é o direito de cada um. Mas qualquer treinador de linha, de nível, gostaria de ter o elenco que o Flamengo tem. Mas se vem um outro treinador agora, se Jorge Jesus começa o trabalho e abandona em maio, talvez a janela vai ter passado e um outro treinador possa querer um jogador de características diferentes para se encaixar melhor no esquema deste outro treinador. Então, o meu questionamento é: Jorge Jesus tem todos os méritos
no Flamengo. Sem ele, não somente sem ele, porque o Flamengo hoje é um clube muito organizado, mas a metodologia dele trouxe para o Flamengo um up. O Flamengo agora é referência. Muitos times estão abalados, a estrutura do futebol brasileiro está abalada. Rafael Dudamel fechou com o Atlético Mineiro, Eduardo Cudê com o Internacional. E Thiago Nunes também é um treinador brasileiro com muito boas ideias. Outro treinador brasileiro com boas ideias é Rogério Ceni, que renovou o contrato com Fortaleza. Então, será que o Flamengo não poderia dar um ultimato a Jorge Jesus? Jorge Jesus, você quer continuar com a gente até o final do ano ou não? Porque se o Flamengo começar a temporada com Jorge Jesus renovado até o final do ano, a torcida vai ficar mais tranquila. E vai acabar essas especulações, porque o que vai acontecer no meio do ano, dependendo de como o trabalho for caminhando, será que o treinador fica, será que o treinador vai? É aquela novela, igual a novela Gabigol, que está bem chata, mas é um jogador que não tem mais contrato com o clube, então a gente tem que deixar nas mãos da diretoria. Mas temos que cobrar a diretoria nessa questão de Jorge Jesus, porque em maio, se ele sai, é direito dele sair, mas a diretoria não sabia que isso poderia acontecer, porque a diretoria traz Jorge Jesus, mas ela também talvez ela não imaginasse que o ano seria tão maravilhoso, senão ela não colocaria essa cláusula no contrato, que ele poderia sair a qualquer momento. Então esse é o questionamento que eu deixo para os amigos. Será que vale a pena começar com Jorge Jesus e depois ele no meio do caminho, no meio da temporada, abandonar ou dar um ultimato para o treinador para ver se ele quer ficar ou não e em caso positivo renova, ajusta o salário se tiver que ajustar, se o Flamengo achar que é viável, ou corre atrás de outro treinador para que ele já comece a temporada, faça a pré-temporada, porque esse ano a nossa pré-temporada já começa mais tarde. Então é esse questionamento que eu deixo para os amigos. O que vocês acham? Que o Flamengo deve dar um ultimato a Jorge Jesus ou não? Um abraço a todos.